Cristiana, você falou que a Araci te exigiu uma mudança no visual, na questão de massa. Foi esse período que você enfrentou a obesidade? Se não foi, quando foi? E se isso teve a ver com a depressão que você enfrentou? Em quais momentos aconteceram esses dois processos? Bom, o primeiro processo da obesidade foi na adolescência, de 16 para 17 anos. Foi uma época que eu engordei muito e eu não sei se você leu alguma coisa, mas foi a época que eu fugi de casa. Você fugiu de casa. Que eu vim Você para chegou São aos Paulo. 90 quilos mesmo? Você chegou aos 90 quilos Eu cheguei a mesmo? 110. Meu Deus. Mas eu acho que 110 foi em outra ocasião. Tá. 110 foi acho que Quando você depois da teve a gravidez filha. da minha filha. Isso. Mas na juventude, eu engordei porque eu sofri uma decepção amorosa do meu primeiro namorado, que me trocou por uma mulher de 33 anos. Entendeu? Aí eu comi, aí eu comecei a engordar muito e ter vergonha de me expor gorda, porque, bem ou mal, a gente não tinha rede social, imagina, não tinha nada disso, mas rolava um bullying que a gente não chamava de bullying. Sim. Existia gordofobia, sim. Não tinha esse muito papo de forte, inteligência emocional, era tudo frescura. Não. Tá, foi uma época Era pesado. O bullying era muito recreativo complicada. naquela época, né? E aí eu acabei fugindo de casa, exatamente, fugindo de casa, quer dizer, parei de estudar. Você saiu do Rio e foi para São Paulo. Exatamente, para ir para um lugar onde me conheceriam por dentro, não por fora. Que Não conheceriam aquela menina magra. Encontrou isso? Hã? Porque eu estava lendo que logo depois você voltou para casa, mas as matérias falam, quando ela voltou para casa, ela já voltou com todas essas questões resolvidas na cabeça dela. Não, de jeito nenhum. Se falaram, interpretaram mal o que eu Mas falei. você retomou a carreira de modelo quando você voltou, Eu não era modelo ainda. Foi Eu tinha antes, 17 anos, 16 para 17. Estou falando da primeira vez que eu engordei, tá? Aí depois disso, aí foi aquele questionamento todo, aí comecei a fazer dieta, virei uma chata que só falava sobre dieta. Você chegou até anorexia. Tive, mas isso já foi depois do nascimento da minha filha. Entendeu? Anorexia, bulimia, todas essas mias aí. Eu tive, mas depois que a Rafa nasceu, porque eu era muito menina, eu tinha 23 anos. Muito nova. Entendeu? Já era casada, já, né? Engravidei da Rafaela com 22. E aí, essa época, eu já era modelo. Então, meio que juntou as duas coisas. Olha que incoerência. muita Eu fui coisa. ser modelo. Muita Eu, coisa quando na junto. juventude, na minha adolescência, eu colava fotos, assim, aquelas americanas maravilhosas, né? Para poder me inspirar. E acabei caindo nessa de ser modelo, entendeu? Depois, né? Isso já aos 22 anos. Aí a segunda vez foi na gravidez da minha filha, que eu engordei 38. Aí eu fui a 110. Não sei se foi 105 ou 110, alguma coisa assim, não me recordo bem. Aí eu tive essa dificuldade toda de emagrecer. Aí eu fiquei magra demais, ao ponto de virar anoréxica. E aí tem um detalhe também, voltando para trás, que quando eu fugi de casa e eu acabei contando para minha irmã que mora aqui, né, minha irmã mais velha, que eu estava em São Paulo e que ela contou para minha mãe, a minha mãe e meu pai me receberam muito bem. E eu achei que não, achei que eu ia ser expulsa de casa. de novo. Mas não, ela me recebeu, eles me receberam com muito carinho. E aí minha mãe me levou num homeopata e fez aquela coisa da pirâmide alimentar, que é o que vale até hoje, né? Sim. E aí eu comecei a emagrecer, aí nisso eu viajei a trabalho, que foi posterior, entendeu? Aí não é que eu tenha voltado com a cabeça resolvida, eu fiquei um pouco melhor, né? Quando, assim, eu voltei com saudade dos meus pais, eles me receberam muito bem, e eu acho que aquela onda, aquela atmosfera de carinho, e minha mãe me levaram, meu pai, acolhimento, né? já me estimulou. Aí eu acho que passou esse tempo e tal, quando eu tinha, depois da gravidez da minha filha, eu demorei um tempo para emagrecer, aí emagreci, aí voltei a ser modelo. Eu acho que a anorexia foi nesse tempo, entre emagrecer da gravidez da Rafa até eu começar a trabalhar como modelo. Não durou muito pouco tempo. É que eu não lembro, é muita história. E aí foi isso, aí foi a segunda vez, gravidez da minha filha. Aí me mantive magra durante muitos anos. Quando eu engravidei, aí eu tive uma separação na época de corpo dourado. Eu fiquei muito magra, muito magra. Chegava até tá feia assim, tipo.
E aí, aí fui engordei um pouquinho. Aí quando foi em 99, eu estava com peso ótimo e tudo, estava magra, mas estava bem. Aí eu engravidei da minha segunda filha. Quando eu engravidei da minha segunda filha, eu engordei 20 quilos. Só que eu estava tão bem, estava tão magra, né? Não é magra feia, que mas engordou magra, só a magra. barriga, né? E aí só cresceu a barriga, eu engordei 20 quilos, mas assim, era a barriga, eu fiquei mais gostosinha, mas não tão magra. E aí depois que eu tive a minha segunda filha, a Antônia, aí, meu amor, a paranoia veio com tudo. Aí eu virei a louca da dieta. Então, assim, a minha melhor amiga, que é até hoje minha personal trainer, há 25 anos, ela fala, Mexana, para. Eu não, porque eu engordei. Engordou porcaria nenhuma, tem nem 50 gramas aí a mais. Você é o pó da rabiola, ela falava assim. Ela falava, deixa de ser neurótica. Eu Mas estava tinham muitas neurótica. matérias que eu lembro nessa Coisa, época né? que a imprensa foi pesada. Eu lembro de matérias lembro assim. de nada, não. Eu lembro de matérias falando da sua aparência, do sobrepeso, que eram matérias pesadíssimas. Ah, é? Mas Sim. em que época? Na época Isso depois da sua segunda gestação. Eu lembro. Eu não lembro de Não, quando, mas eu não engordei mas eu lembro. muito. que Mas vi. eu lembro. O que eu Depois lembro... da segunda, eu engordei, mas eu emagreci depois pra caramba. O que eu engordei, aí é que tá, vamos lá, no tempo certo. Eu engordei 15 quilos na menopausa, aos 52 anos, que foi quando eu fiz, como é o nome? Fiz Terra Prometida, ali sim eu estava bem acima do peso. Ali eu recebi bastante crítica, todo mundo falando que eu estava gorda, que eu estava inchada, que eu estava isso. E me fotografaram na praia, eu com barrigão. Barrigão que eu digo, né? Barriga de quem mesmo. tinha engordado. Ali meteram o pau em mim. Mas depois que a minha filha nasceu, a Antônia, a segunda, eu emagreci muito rápido, eu fiquei muito magra.